Ainda Vamos estamos. ver se a gente conseguiu. A Juliana está voltando. Voltou. Agora vamos. Sim. Tudo bem? Aceitou virar. Opa! Então, tá bom. Então, vamos. Caiu Está aqui, nos travou. ouvindo, Juliana? Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Está ouvindo, mas Sim. sua imagem está travada. Pelo Vou menos colocar para mim, não sei se para a Rosângela também. Ela está meio travadinha. Vamos ver se ela vai. Botando o fone. De repente, se a gente conseguir uma qualidade de som, a gente consegue prosseguir, né? Eu acho que realmente o Estão me tempo ouvindo me melhor? afetou Vamos mudar de lugar. em toda a cidade. Sem dúvida, bem melhor. Não estão me E ouvindo bem. você? Bem melhor. Tá melhor? Tá melhor. Eu tô bem. Você Vou mudar de lugar. Você nos Deu. ouve bem? Ouço bem, tranquilo. Então tá. Vamos fazer aqui, então. Então, Pronto. Na não rua. vai. A gente vai atrás do sinal. Vamos, Então, bom dia, exatamente. de novo. Então, vamos lá. Então, ontem foi o Juliana, lançamento, né? O lançamento do livro. Pode falar, Rosângela. não, exatamente isso. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que esse livro que você lançou ontem, lá na Livraria Catarinense, no Shopping Beira-Mar, já está pronto, já na verdade está finalizado desde 2020. Então, eu queria que você Isso. contasse para a gente um pouquinho do histórico, né? Do que livro. você estudou e o que te levou a escrever esse livro que fala das estratégias terapêuticas para o tratamento da dor. Então, ele é de trás para frente, né? Ele nasce depois de mais de 10 anos trabalhando com as estratégias terapêuticas no Brasil. Mas as estratégias terapêuticas, elas me encontram na vida e eu encontro elas durante o doutorado no Canadá. Foi onde eu fui trabalhar para estudar a dor, porque era algo que, clinicamente, como fisioterapeuta, me deixava intrigada. Né? Eu sou fisioterapeuta, a gente reabilitava os pacientes e, ao final do tratamento, avaliando marcha, avaliando força, a pessoa dizia, poxa, eu estou super bem, eu sei que eu faço tudo, só que eu continuo com dor. Então, eu fui para o doutorado para estudar a dor. E como a gente sabia pela pesquisa que exercício físico, já naquela época, 2003, sabia que exercício físico era o padrão ouro para o tratamento da dor, alimentação, dormir bem. Com o meu orientador, o que ele me questionou foi descobrir uma forma das pessoas conseguirem aderir aos programas. Porque na pesquisa a gente consegue mostrar que melhora, mas as pessoas não conseguem fazer, a gente não consegue nos mudar o nosso hábito de vida. E naquela época, as pesquisas, assim, no final dos estudos, mais de 80% das pessoas tinham abandonado o estudo. Então, se abandona num modelo de pesquisa, quanto não abandona na clínica? É muito mais fácil abandonar na clínica, que você sabe que não tem um pesquisador te olhando e precisando de ti até o final. Então, as estratégias terapêuticas são formas que a psicologia, na linha construtivista, ela encontrou para que a gente consiga fazer uma ponte entre a comunicação do que espera o paciente e do que o profissional de saúde tem para oferecer. Então, as estratégias são essa ponte para a gente conseguir nivelar e melhorar a comunicação entre os dois. Só que daí o primeiro capítulo do livro, eu ainda tento fazer uma nova quebra de paradigma, que é o que é a dor no século XXI. Porque a dor, ela não é mais uma lesão. Por isso que um monte de gente tem dores, faz exame e não aparece no exame. Porque dor não está no exame. A dor, ela, como está atrás do livro ali, né, ela é uma forma de expressão. É como eu expresso que o meu corpo não está bem em alguma situação e que eu tenho que mudar algo para poder me proteger. A dor é o que nos fez permitir que a gente aumente a expectativa de vida. Porque cada vez que a gente sente dor, a gente pensa em como fazer diferente para poder seguir melhor essa caminhada. Então, a dor hoje, ela não está na sua cabeça. É que na nossa cabeça está tudo que a gente dá significado na vida, está tudo que a gente planeja fazer e falar.
Então, ela é o resultado de múltiplas conexões que acontecem de forma, inclusive, simultânea, com várias áreas do cérebro, como acontece no dia a dia, né? A gente está aqui conversando, vocês estão ouvindo algum barulho de casa, sentindo cheiros, tudo isso e conseguindo prestar atenção. Então, o cérebro acontece com muitas informações ao mesmo tempo. E a dor, ela é o resultado de tudo isso. E quando a gente vai tratar a dor, a gente precisa compreender com tudo que ela está ligada nessa malha do córtex. Então, mas ele é um guia para aprender a fazer isso. Parece complexo, mas ele é um guiazinho estrutural, né, Rosângela? Juliana, você diria que esse seu livro ele é mais dedicado aos profissionais da saúde ou porque eu me vi em muitos momentos nessas páginas aqui e, claro, como paciente, como pessoa que também teve dor crônica durante muitos anos, eu também foi super importante, porque quando você começa a compreender a fundo o que você está sentindo e vivendo, tudo flui melhor, né? Mas eu queria saber, mas quando você escreveu, você pensou igualmente, tanto no paciente quanto no profissional, ou de alguma forma teve algum setor né, foi mais assim Tá. priorizado nesse momento? Então, não, o objetivo foi realmente dar informação igual que os dois públicos compreendessem. Porque como é uma ponte, todo mundo tem que passar por ela. Tanto quem vem do lado profissional, quanto quem vem trazendo a sua história de dor, né? Então, ele tem muito exemplo clínico e de pacientes, de pessoas, para que as próprias pessoas entendam que elas têm, o que elas têm que dizer quando vão para uma consulta, que elas realmente têm que reclamar. É o lugar de reclamar e de dizer o que está bom, o que não está, para a gente poder construir essa ponte da melhor forma possível. Então, o livro foi, inclusive, validado, né? Antes de eu publicar, eu passei para uma paciente ler e me disse se ela entendia tudo que estava ali, se alguma coisa estava complicado para ela, né? Tem o nome dela em Denise Lopes Meirelles no livro, que ela foi a paciente que validou, e também pedi para uma médica, a doutora Márcia Guella, uma psicóloga, a Dea Amorim, e uma fisioterapeuta, que é a Josimari de Santana. Então, todo mundo teve que ler e ver se eu não feria ou se eu não deixava algo a desejar ou uma coisa incompreensível. Aí fiz as correções e publiquei o livro. Só que aí chegou a pandemia. Então, né? E adiou um pouco esse momento gostoso que você pôde viver ontem, né? Ao lado de muitos dos pacientes da Juliana que estavam lá, inclusive um quis presenteá-la, mas ela não quis aceitar, eu não sei como é que ficou ali aquele momento, porque ele conseguiu uma medalha, né? Um esportista que conseguiu. Olha só, gente, bonito. Conta pra gente um pouquinho da história que você dele, o faz, Felipe, né? Isso, conta pra gente. Então, o Felipe, né? Ele concluiu o Ironman esse ano. Eu comecei a atendê-lo, acho que em 2012, 2013, mas depois ele teve alta e só volta de vez em quando precisa. Mas ele tinha uma dor crônica, né? Que durou uns bons, acho que uns 7 anos da vida dele, dos 20 e poucos aos 30. E ele tinha, por causa dessas dores, começaram no joelho, aí ele fez um procedimento cirúrgico, ficou mais inativo por causa disso, fica mais paradinho, né? Por causa do joelho. Começou a ter dor nas costas, começou a ter dor no corpo inteiro. E aí ele treinava antes, ele queria fazer um triatlon. E teve que parar tudo muito mais do que ele esperava, né? Então a gente fez todo um trabalho então tem toda a parte física e estrutural da fisioterapia, mas também tem toda essa questão do medo, tipo, puxa, eu tive uma dor no joelho que me levou a ter dor no corpo inteiro. E agora? Como é que eu vou lidar com as novas dores que eu vou sentir? Será que eu não estou me lesionando? Fazer a diferença do que é dor do treino, dor da lesão, dor do esforço muscular. Então, e assim ele voltou. Daí ele teve a alta. Eu lembro quando ele ganhou no Dia dos Pais, que eu falei, tá na hora de voltar a nadar, né? Fazer alguma coisa assim. Ele ganhou do filho, o filho deu o óculos de natação para eles, de Dia dos Pais, para estimulá-lo a voltar. E isso é muito importante também, a família tá junto, né? Porque a pessoa que tem dor, ela tá fragilizada, e às vezes a família também, isso está no livro também, né? Também tenta
um pouco como podá-la. Não quero te ver sofrendo, não quero te ver com dor, então não faça nada. Só que se você não fizer nada, é o caminho para piorar. Então, assim, a família inteira do Felipe, né? Mãe, sogra, filhos, a esposa, a Bianca, todo mundo junto, sempre ajudando a chegar lá, né? Então, só que daí eu ganhei a medalha no final. Vai ficar, é nossa, né? E vai ficar lá na clínica, porque ele falou que ele queria alguma coisa que as pessoas, quando chegam ali tão desmotivadas, acreditem que pode se chegar muito longe. E era essa a mensagem que ele queria passar. Muito, muito bacana isso. Juliana, uma dúvida. O trabalho, o profissional que trabalha com dor crônica, ele ouve todos os pacientes falarem de dores diferentes, mas todos eles chegam com essa reclamação comum, digamos assim. E o profissional, como que ele se prepara para não se tornar uma pessoa ao mesmo tempo insensível, né, que tenha a sensibilidade de acolher e de olhar para aquele caso ali com carinho e atenção, mas também que a dor não chegue a prejudicá-lo pessoalmente, né? Como desenvolver distanciamento saudável, mas que não provoque uma certa insensibilidade do profissional. Como desenvolver o distanciamento necessário, mas não completo, né? Como fazer isso? Como encontrar esse equilíbrio? Então, esse equilíbrio a gente encontra e ele se aplica para a vida, não só para o profissional. Eu considero que é o seguinte: existe a empatia, a simpatia e a apatia. Né? A apatia, ninguém quer. Eu não quero me preocupar com a dor do outro, digamos assim. Estou cada um na sua e não estou preocupada com ele, estou insensível. Mas a questão do profissional que trabalha com dor, ele está ou na simpatia ou na empatia. Quando eu sou empática, por exemplo, digamos que uma pessoa caiu num buraco. E aí eu estou passando e eu vi a pessoa no buraco. Eu falo, tenho que te ajudar. A pessoa empática, ela vai dizer, aguenta firme aí que eu vou buscar uma escada ou vou buscar ajuda. Então ela sabe que a pessoa tem um problema e que ela tem estratégias para resolver e ela vai fazer. A pessoa simpática, ela entra no buraco junto e fica ali do lado lamentando a vida e esperando acontecer alguma coisa. Então, se eu ficar muito simpática, eu vou entrar no buraco e ficar ali as duas se olhando. E agora? Como é que vamos sair daqui? Tem que esperar alguém chegar. E o empático não. Então eu entendo a situação do outro, só que eu estou em outra posição e eu posso fazer algo para ajudá-lo. Então eu posso buscar uma corda, uma escada, ajuda, o que for necessário. Eu acho que é por aí a definição do que nos faz ser... conseguir ser cada vez melhor no que a gente está fazendo. Quando a gente entende que a gente tem um papel diferente naquele momento. Correto. As imagens que o Luiz está colocando aí para a gente ao lado... Que lindas! Obrigada. Eu fiz algumas imagens ontem, eu tive a alegria de participar lá do lançamento, fiz questão de participar, porque isso que a Juliana fala tem muito a ver também comigo, com a minha história de vida pessoal, né? Que foi um momento difícil que eu passei e que, por conta dessa empatia que eu encontrei no tratamento com ela, eu estou aqui lépida e faceira novamente. Então, muitos outros pacientes como eu estavam lá e dividiram esse momento, né? Tive a alegria de ouvir de muitos deles, da satisfação de poder ouvir a Juliana toda semana aqui no nosso jornal, falando na sua coluna, Saúde com Protagonismo. Então, tá aí o Felipe, ó. Tá aí o Felipe, tá aí o Felipe e a Bianca. Isso, Felipe e a Bianca. Conheci o Tocha, revi o Michelangelo, que eu só conhecia virtualmente. Conheci o Antônio, é esse? É Antônio. O Antônio da Escola de Rock. Enfim, uma galera toda muito, muito querida. Olha eu aí, ó, bem, bem faceira, bem feliz. Porque é isso, né, gente? A gente vive num momento da conjuntura em que está tudo muito tenso. Então, né, então com certeza eu compreendo que isso contribui para as pessoas a partir do momento em que a gente adoece para as esperanças que são tão importantes na vida da gente, tudo isso, né, contribui para
funcionário das dores como um todo, né? Então, eu tenho certeza que as estratégias que a Juliana trata e aborda aqui toda semana no JTT, elas são importantes para todo mundo, né? Não pense você, mesmo quem não tem, eu não tenho um problema, mas já teve, vai ter, então é bom se informar e conhecer essa realidade é essencial, porque daí contribui para aquele momento que a Juliana diz que é a maior dificuldade, né? Que é justamente como ser eficaz se o paciente não adere ao tratamento. Então, para esse momento, a gente precisa... A informação é fundamental, né, Juliana? Isso. E faz parte do nosso desafio como profissional de saúde, é descobrir como fazer para que a pessoa tenha interesse em aderir ao tratamento. Às vezes ele não vai de acordo com os valores, com os princípios dela, né? Qual que é o motivo que não está encaixando? Tem que ter algum. A pessoa quer melhorar, né? Assim, uma frase que eu não aceito até hoje, dizer que quem está com dor quer continuar com dor. Ninguém quer continuar com dor. Dor atrapalha a gente para pensar, para sorrir, para viver, para ver a cor da vida, né? É só que a gente não consegue comunicar e entender aonde a gente ajuda essa pessoa. A gente está tentando ajudar num lugar que não é onde ela precisa. Por isso que ela não adere, não é porque ela não quer ter dor. Né? Então, isso é uma coisa que podem dizer, eu não engulo essa, eu não aceito. É uma verdade que para mim não pega. Juliana, para orientar a nossa audiência, quem tiver interessado na sua obra, consegue ir lá nas livrarias catarinenses? Ou tem outras possibilidades, outros caminhos? Consegue comprar nas catarinenses, consegue comprar na Livros e Livros, na UFSC, né? Semana que vem já consegue comprar na Nobel, aqui no Shopping Floripa. E consegue comprar comigo no site da Educador, ou pelo próprio Instagram, ali no @educador, também consegue comprar o livro. Na Amazon também. Olha só, gente, vários caminhos para você que se interessa por essa obra, Estratégias Terapêuticas para o Tratamento da Dor. Desejo muito sucesso e que você continue muito tempo aqui conosco, falando e orientando a nossa audiência sobre esse tema tão importante para a nossa vida. Então, muito obrigada, Rosângela, Raul, Luiz, toda a equipe que está por trás, que é um multidão de gente organizando para o sucesso do JTT. Obrigada, gente. Imagina. Um abraço. Até breve. Abraço. Até breve. Olá, audiência, e mais uma vez trazendo um tema sobre o direito à moradia. Nós estamos recebendo aqui a Alexandra do Roço dos Santos, que é moradora do loteamento Benjamin, reside há 5 anos nessa comunidade. Alexandra, obrigada, bom dia por aceitar o convite de falar aqui com a gente no Portal Desacato, explicar um pouco para nós